Projeto de lei é aprovado em sessão ordinária na Câmara Municipal de Cubatão. Brasil será o primeiro país do mundo com reconhecimento facial em apostas online. Receita Federal abre consulta ao primeiro lote residual do imposto de renda. E hoje falaremos da importância do check-up anual para a saúde dos pets no quadro Saúde Animal. Quinta-feira, 24 de outubro. Essas são as últimas notícias que está começando a partir de agora. Olá, boa noite para você. Em sessão ordinária da Câmara Municipal de Cubatão, mais um projeto de lei foi aprovado. Quem te conta e traz os detalhes é o repórter Washington Luiz. O projeto de lei, de autoria do vereador Alexandre Mendes Topete, foi aprovado em segunda discussão pelos parlamentares da 38ª sessão ordinária. O PL dispõe sobre a fixação das informações em braille contidas em gôndolas de padarias, supermercados, estabelecimentos comerciais e similares do município de Cubatão para atendimento aos portadores de deficiência visual. No artigo 2º do PL, as etiquetas deverão estar expostas em local de fácil acesso para o portador de deficiência visual ou de seu acompanhante, contendo o nome do produto, quantidade e preço. No parágrafo único do PL, micro, pequenas e médias empresas ficam dispensadas da exigência da lei, caso um de seus funcionários acompanhe e atenda o deficiente visual. Muito importante, Washington, esse projeto de lei para os deficiência visual, que vem atender nos comércios, só que deixando bem claro que esse projeto não vai atingir pequenas e médias empresas, desde que tenha um funcionário para poder fazer esse tipo de serviço, para poder ajudar eles cada vez mais, as pessoas que tenham deficiência visual. E foi aberto hoje pela Receita Federal a consulta ao primeiro lote residual do imposto de renda. Foi aberto nesta quinta-feira a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda. Os valores a serem pagos é para quem caiu na malha fina em anos anteriores e acertaram as dívidas com o leão. Para quem tem interesse, a consulta está disponível por meio do site do Fisco. De maneira online, a página oferece orientações e canais de prestação de serviços, permitindo a consulta de maneira simplificada ou completa da situação da declaração por meio do extrato de processamento. A Receita Federal também está disponibilizando aplicativos para smartphones que permite consultar diretamente na base da Receita Federal. O dinheiro será depositado nas contas dos contribuintes no dia 31 de outubro. Com isso, mais de 264 mil contribuintes serão restituídos. Nosso país é o primeiro do mundo com a seguinte novidade: o reconhecimento facial em apostas online. O Brasil é o primeiro país do mundo a adotar reconhecimento facial nas apostas online. A medida está em fase de teste e será obrigatória a partir de janeiro de 2025. Um dos principais objetivos é prevenir fraudes e impedir apostas por menores de idade. Responsável por concentrar 75% do mercado nacional de apostas, o Instituto Brasileiro de Jogo informou que a tecnologia já está em fase de integração nas plataformas associadas. De acordo com o Instituto, a solução será similar à adotada pelas instituições bancárias. Em alguns momentos do processo de aposta, será verificada a autenticidade do uso e também das informações cadastradas. Se houver alguma inconsistência nas informações, automaticamente haverá bloqueio do usuário. Além disso, o reconhecimento facial impedirá operações por fraudadores e também por hackers, que usam celulares para fazer apostas em nome de terceiros. E olha, mais de 4 milhões de inscritos estão confirmados para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. São mais de 600 mil só em São Paulo, mais de 390 mil em Minas Gerais e mais de 370 mil na Bahia. Desse total, 1.600.000 estão concluindo o ensino médio neste ano. Mais de 60% das inscrições são de mulheres. E lembrando que em breve você vai acompanhar aqui no Últimas Notícias uma série de reportagens especiais sobre o Enem e as provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro.
Atenção você estudante que deseja se qualificar de maneira gratuita e online, a Univesp está ofertando mais de 370 mil vagas de cursos. O programa Oportunidade Já da Univesp está com vagas abertas para 68 cursos, workshops e treinamentos, tudo de forma online e gratuita. As opções são para vestibulandos, estudantes e qualquer cidadão que queira se profissionalizar. Os cursos são gerenciados por empresas privadas, organizações da sociedade civil e órgãos públicos. São 370 mil vagas para todo o Brasil. Entre os cursos oferecidos estão turismo, logística internacional, gerenciamento de processos e tecnologia da informação. A ação tem por objetivo qualificar o público em geral para facilitar a inserção no mercado de trabalho. As vagas podem ser acessadas por meio do endereço univesp.br. Muito bem, da oportunidade de estudo, agora nós vamos para as oportunidades de emprego com as vagas do PAT. O PAT de Cubatão está com 31 vagas disponíveis, sendo 8 para técnico em química, 5 vagas para eletricista de força e controle, 4 vagas para funileiro traçador e 4 vagas para auxiliar de serviços gerais e 3 vagas para eletricista de manutenção. Os interessados nessas e nas outras vagas disponíveis devem comparecer no PAT com currículo atualizado em mãos e contendo CPF amanhã, sexta-feira, das 9 da manhã até 1 da tarde. Caso você queira se inscrever para mais de uma vaga, leve a quantidade de currículos necessária mediante as funções que você deseja se candidatar. O PAT Cubatão fica na rua Dr. Fernando Costa, 1096, na Vila Couto. Um estudo revelou o número de quantas mulheres brasileiras faziam tratamento de menopausa com especialistas. Mesmo fazendo parte da vida de milhares de mulheres brasileiras, a menopausa ainda é um assunto pouco discutido. Um estudo apontou que no Brasil, apenas 50% das mulheres fazem algum tipo de tratamento. Ao falarmos dos sintomas da menopausa, algumas mulheres podem até encará-las como problemas de saúde. Mas, na verdade, a menopausa não é uma doença. A ginecologista especialista no assunto, Patrícia Magier, explica o que é a menopausa e quais são os principais sintomas que nós, mulheres, podemos enfrentar. A menopausa é um conceito do tempo. É 1 ano da parada da sua menstruação e ela se caracteriza pela falência da produção dos hormônios femininos pelo ovário, estrogênio, progesterona e testosterona. Os principais sintomas da menopausa são os calores, ganho de peso, irritabilidade, alterações de humor, alteração do sono, baixa da libido. Então, são sintomas muito característicos da queda desses hormônios que são produzidos pelos nossos ovários. Doutora Patrícia fala sobre a idade em que a menopausa pode aparecer e algumas das causas que fazem ela chegar antes do tempo. A idade média da menopausa aqui no Brasil é em torno dos 50 anos, mas temos várias variáveis que podem estar interferindo com isso. Mulheres que usaram anticoncepcional durante muitos anos, mulheres que fazem cirurgia, que tem a retirada desses ovários. Existem casos de mulheres com menopausa precoce por conta de estresse ou que foram submetidas a tratamento de fertilização in vitro e também podem precipitar essa menopausa. Então existem fatores ligados externamente à epigenética que podem estar interferindo com a idade média da menopausa, sabendo que a queda hormonal ela acontece até 10 anos antes da falência ovariana. Então você já tem alterações a partir de 10 anos antes de instalar a menopausa. A menopausa pode trazer vários impactos na vida da mulher, tanto na questão física como emocional. A menopausa ela pode trazer vários impactos, tanto na questão física quanto emocional da mulher. Durante muito tempo se atribuía que a menopausa estava associada ao processo de envelhecimento. Além das alterações que a queda hormonal pode trazer no âmbito emocional, como angústia, depressão, baixa autoestima, no momento que ela ganha peso, pode comprometer muito nas suas relações sociais por conta da alteração de humor, irritabilidade, impaciência, na baixa de libido, comprometendo os seus relacionamentos. Então, a menopausa, quando ela não é tratada, a falência hormonal, ela impacta diretamente essa mulher. Por isso, muito importante falarmos do assunto e incentivar essas mulheres
a se tratarem, especialmente se não houver contraindicações a fazer a reposição hormonal. Especialistas afirmam que as mulheres precisam ter consciência de que a falta de cuidado ou até de conhecimento sobre o assunto afeta de forma geral a sua saúde e que cada paciente tem uma indicação diferente para cuidar deste momento da vida. Vale ressaltar que é importante procurar um médico para um acompanhamento clínico. E agora chegou a hora de saber como ficará o tempo na nossa região. Confira com a repórter Cris Castanheira na previsão do tempo. A sexta-feira será de sol pela manhã, com nuvens aparecendo no decorrer do dia. A previsão de garoa para o final da tarde e à noite. Os termômetros sobem com mínima marcando 23 e máxima 32 graus. Os ventos são moderados durante todo o dia e a umidade relativa do ar fica entre 68% e 97%. E atenção, você pai e mãe, essa notícia vai mexer com o bolso. Em busca de recuperar perdas da pandemia, as escolas particulares poderão subir em até 10% o valor na mensalidade para o ano que vem. O reajuste em mensalidades de escolas particulares podem sofrer um aumento de 8% a 10% em 2025. O patamar entra como o dobro para a inflação prevista pelo Banco Central no final deste ano, de 4,3%. Essa previsão foi realizada por uma consultoria especializada em instituições de ensino. A pesquisa feita pelo Instituto ouviu 680 escolas particulares em todas as regiões do Brasil. Minas Gerais deve ter os maiores reajustes com 10%. São Paulo, que concentra a maior parte das escolas particulares, espera um reajuste de 9,5%, seguido do Rio de Janeiro, com 9%. De acordo com a consultoria responsável pela pesquisa, são 3 os fatores considerados pelo reajuste: a inflação do período, os investimentos que são realizados pelas escolas e o reajuste no salário dos professores. O nível de correção das mensalidades é similar para a média encontrada em 2024, de 9,2%, como foi previsto pela consultoria no ano passado. Ainda de acordo com a pesquisa, esses percentuais para o ano que vem sinalizam uma estratégia das instituições privadas de ensino com foco em recuperar as perdas deixadas pela pandemia da Covid-19, quando houve uma redução no número de alunos e o aumento da inadimplência, além da oferta de descontos. Destaque entre os pesos pesados e com título mundial, morreu hoje, aos 66 anos, em São Paulo, o ex-boxeador Maguila. O sergipano José Adilson Maguila, conhecido no mundo do boxe como Maguila, morreu nesta quinta-feira em São Paulo. O atleta lutou 85 vezes na carreira e conquistou 77 vitórias. Entre os títulos, o pugilista conquistou o Mundial de Boxe em 1995 pela Federação Mundial de Boxe. Foi também campeão brasileiro, campeão sul-americano e campeão das Américas, além de outras marcas e títulos. De todas as vitórias de Maguila, 68 foram por nocaute. Maguila atuou nos pesos pesados por 17 anos como profissional e, entre as lutas de destaque, enfrentou na carreira Evander Holyfield. Desde 2013, foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica, que teria sido provocada em decorrência à sua atuação no boxe, com repetidas lesões na cabeça. Além da esposa, Maguila deixa 3 filhos. Os nossos sentimentos aos familiares e amigos. Voltamos já. A violência contra a mulher pode começar silenciosa e tomar um caminho perigoso, mas todos nós podemos ajudar, percebendo, enfrentando e interrompendo a violência antes que seja tarde. Se você sabe de algum caso, acolha a mulher, ligue 180 para se informar e denuncie a violência. Vamos agir, encarar e mudar essa realidade. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução. Nós já estamos de volta com suas últimas notícias e agora é hora de falar dos pets no quadro Saúde Animal. Eu recebo no estúdio a veterinária Tati Arik, que vai falar pra gente sobre a importância do check-up anual dos pets.
Tati, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vinda, uma boa noite para você. Boa noite, eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Então, Tati, para a gente começar a primeira pergunta aí, qual a importância, né, de que os tutores façam esse check-up anual para a saúde dos pets? Sim, é muito importante que com o check-up anual a gente consegue detectar doenças previamente. Então, o que acontece? A gente garante aí a sobrevida do animal, né? Uma segurança maior para ele. Então, é muito importante esse check-up, passar pelo clínico, passar por uma consulta. O veterinário vai fazer uma avaliação clínica e vai ver os exames específicos que o animal vai estar precisando fazer, dependendo da fase da vida. Tati, os exames, eles necessariamente têm que ser anuais ou tem que acontecer de forma mais curta, né, por tempo, variando de raça, ou isso não interfere, não indifere? Olha, eu como médica veterinária, eu gosto pelo menos aí de realizar esses exames a cada 6 meses. Eu acho muito importante, assim como a gente precisa estar realizando esses exames rotineiramente, eu acho que para os pets a cada 6 meses tá um bom prazo, aí, um bom período. Em relação aos filhotes, né? Assim que eles nascem, tem os primeiros medicamentos que eles começam a tomar, já tem que passar por alguns exames? Como é que funciona com os nossos bichinhos ali recém-nascidos também? Então, a gente na clínica, a gente tem um protocolo. No primeiro atendimento, a gente realiza pelo menos um hemograma, um exame de sangue para a gente ver se o animal está apto a tomar vacina, aí a gente já vermifuga e já faz toda a orientação, já realiza toda a orientação ao longo aí, pro longo da vida do animal. Mas a gente sempre pede, exame é muito importante para dar uma direção pra gente, para saber se tá tudo bem, né? E que fase na vida do pet é essencial aí pedir um check-up geral, tem esse momento? Tem alguns pets hoje em dia nossos que a gente está bastante apegado, mas eles já estão mais velhinhos, né? São para esses pets, são para os novinhos, para a meia-idade. Como é que funciona em relação ao tempo de idade, Tati? Eu acho, é o que eu digo, meu protocolo, durante toda a vida do animal é importante. É claro que quando o animal vai ficando mais idoso, a gente tem que intensificar os exames, né? De repente, a cada 4 meses, um exame de coração, um exame de sangue, então um raio-x, e o acompanhamento, acredito eu, que tem que ser mais intenso, né? Sem dúvida. Tati, tem muitos pets que vivem ali no quintal de casa, né? No corredor, não vivem dentro de casa. Para esses pets, para os tutores que não levam esses pets para o veterinário, para um check-up geral, né? Qual o risco que esse pet está correndo durante esse período de vida? Tanto para o pet que vive dentro de apartamento, quanto para o que vive no quintal, é importante a gente estar fazendo essa consulta de rotina. Por quê? Consulta, o check-up anual, porque tem que atualizar as vacinas, né? Anualmente tem a vacinação, tem a vermifugação, tem a prevenção contra a pulga, carrapato, que transmitem doenças também. A gente vai fazer a avaliação do coração. Então, o que eu digo para você é um ultrassom abdominal, para ver se tem a presença de um tumor, se não tem. Então, tanto para um quanto para outro, todos os pets precisam desse check-up, passar por consulta, passar pelos exames. Isso é muito importante, porque qualquer alteração, a gente detectando desde o começo, a possibilidade de melhora é muito grande. Então, por isso que se torna necessário em todas as fases da vida, sim, e também para os pets que estão no quintal, que estão dentro de casa, ou que vivem em abrigo, para todos. Então, fico alerta aí para você, tutor, né? Agora, Tati, acredito eu que você recebe vários tipos de casos aí na sua clínica, com diversos pets também, né? Quando que você percebe que um pet que acabou de chegar ali precisa de um check-up, né? É uma doença simples, uma doença grande? Qual o momento que você fala, opa, eu preciso que esse pet aqui me entregue todos os exames para eu saber como é que está a saúde dele? A gente vai detectar isso diante da consulta, né? Na consulta a gente faz uma avaliação clínica, então a gente faz palpação dos membros, a gente afere a temperatura, a gente faz a ausculta do coração. Então aí nesse momento a gente vai perceber se o animal tem alguma alteração que possibilite a gente fazer algum exame, o raio-x, ou o animal está com um pouco de falta de ar, ou muito cansado, opa, pode ser um problema no coração, um problema pulmonar. Então, baseado nisso, nesse atendimento clínico, a gente faz o direcionamento para o pedido dos exames. O animal está ofegante, pode ser dor, ele já é velhinho, está mancando, está claudicando da patinha. Então, baseado nesse geralzão que a gente faz no atendimento clínico, a gente direciona para os exames. E como esse check-up geral pode auxiliar a prevenir doenças que muitas vezes são silenciosas, que os tutores não imaginam, mas que os pets ali, né, que diferente da gente não consegue falar,
está aportando ali com ele, é quando ele começa a ficar quietinho? Quais são esses sinais, Tati? Muito importante o tutor em casa. Seu animalzinho já está diminuindo o apetite, não está comendo, está um pouco apático. Às vezes o tutor acha que não é nada. É porque um dia está quente, porque ele está calor e está frio. Então é importante, desde o primeiro sinal, o tutor levar para o veterinário. Porque, de repente, foi o que eu falei, uma doença do carrapato. O animalzinho pode ter alguma alteração e a gente já... No exame clínico, vamos fazer hemograma, depende, e já pega alteração no começo. Porque se você deixa isso passar, esses sintomas, eles podem piorar, né? E o quadro agravar. Então aí a possibilidade de cura é menor. Então é importante sim, já levar desde o primeiro sinal, ou um cansaço, ou o animal está mancando, ou não está comendo, já levar para o veterinário para a gente já direcionar esse check-up aí, de repente já faz um geralzão e já vê se está tudo bem. Ele vai entrar, então, como forma de prevenção, né? Muito importante realmente prevenir. Sim. Você falou agora um pouco sobre vacinação, Tati. Quão é importante aí para os tutores que vão levar os pets ali no veterinário estar com a carteira de vacinação em dia? Acredito eu que assim como para nós, né? Para os pets também é importante ter a vacinação em dia? Sim. A partir dos 45 dias a gente já consegue aplicar a primeira dose de vacina, a primeira dose de virose, né? Então aí o veterinário vai orientar, porque existem muitas doenças que são mortais, né? Que o pet pode não sobreviver, doenças graves, inclusive doenças que podem ser transmitidas para a gente, zoonoses. Então todo cuidado é pouco. Quando você tem o pet, você tem que vermifugar, né? Existem vermes também que podem ser transmitidos para a gente. Então várias doenças, então para isso a gente tem esse check-up, o mais importante, passar periodicamente por consulta veterinária, que ali a gente faz todas as orientações em relação ao ambiente, alimentação do pet, a vacinação anual, e é para o resto da vida. Vermifugação para o resto da vida. Isso protege a gente, protege os pets, então é muito importante. Realmente, extrema importância, né? Os dois ali estarem em dia com a saúde. Agora falando do lado emocional dos pets, esse check-up, ele pode também ajudar a prevenir doenças emocionais para os bichinhos? Sim, com certeza. Primeiro a gente faz uma triagem para realmente saber se o animal não tem nenhum probleminha de saúde e tudo. E aí a gente já parte para o lado emocional, porque muitos pets eles têm alteração sim, agressividade pode ser um dos sintomas, o animalzinho andar em círculo pode ser um dos sintomas também, lambedura excessiva das patas. Então são alguns sinais que isso pode bater um alerta, né? Então levar já no veterinário para ver o que vai precisar ser feito. De repente um adestrador, ou de repente alguma medicação que controle esse estado emocional e ver também o que está acontecendo ali no ambiente que pode ser melhorado, pode ser alterado. Então isso tudo é importante. Saúde emocional é muito importante também o tutor observar, porque pode ser tanto problema de saúde ali, né? Precisa de uma medicação ou de um exame mais específico, ou como ver esse lado emocional. Então, você costuma receber bastante casos de saúde emocional do pet? E aí trata com medicação ou da forma que você falou mesmo, observando ali o comportamento a poder mudar hábitos? A brincadeira para o pet acaba ajudando nesse caso? Brincadeira, sim. Às vezes o animal precisa passear, ele precisa ali se exercitar. Então é muito importante essa atenção para o animalzinho, né? Levar para passear, fazer uma brincadeira, enriquecer o ambiente com brinquedinhos, gatos com arranhador. Então isso se torna muito importante até para aliviar o estresse do animal, porque às vezes o animal ali confinado, muito tempo sem sair, ele fica muito estressado, né? Igual a gente. Então a gente precisa disso. Mas em alguns casos mais específicos, em alguns casos mais graves, a gente tem que entrar com o uso de medicação também. Tá certo, Tati. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Aí pelas suas esclarecedoras questões aqui junto com a gente. Uma boa noite para você. Seja Obrigada. sempre bem-vinda. Obrigada, boa noite. O nosso N de hoje fica por aqui. Para você, uma ótima noite. Obrigado pela companhia. Até amanhã, 6h15. Tchau!